de amor. Conexão Up, a número 1 da internet. Pontualmente 17 horas. E a partir de agora, passamos a apresentar o nosso quadro Palavra de Fé. Hoje com o pastor Anderson Batista, um pouquinho mais tarde hoje, né, pastor? Pouquinho só, né, Daniel? Uma horinha só de atraso. Uma horinha e meia. Muito boa tarde, pastor. Seja muito bem-vindo aqui no programa Fé. Amém, amém. Boa tarde. Boa tarde a todos os irmãos em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invada o coraçãozinho de cada um de vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, que estão nos ouvindo pela Conexão Up ou quem sabe estão somente pelo Facebook, né? Sejam bem-vindos a esse momento tão especial para as nossas vidas, né? E eu convido você desde já a começar a compartilhar esse link com o maior número de pessoas possível para a gente poder engrandecer assim o nome de Jesus e fazer o nome dele ser conhecido, exaltado e glorificado através das nossas vidas, tá bom? Ontem foi domingo, Doniara. Verdade, pastor. Dia de culto, reino vivo. De curto comprido. Curto comprido. Curto comprido. Mas abençoado. Abençoado. Ontem eu falei um pouco sobre a palavra de Deus e eu foquei um pouco ontem numa coisa que a igreja precisa ter: união. União. Essa foi a palavra, união. Às vezes nós nos perdemos um pouco nesse contexto de união porque a igreja não entende algumas situações, né? A igreja ela se promove muitas vezes com as situações ao seu entorno, mas não compreende a essência daquilo que nós somos ou daquilo que é a verdade de Deus, né? Então, eu queria que você, nesse momento, nós vamos ter uns 30 minutinhos juntos, no máximo. Então, convida o maior número de pessoas que você puder agora. Vai lá no cantinho esquerdo aí do seu telefone aí e convide as pessoas, o maior número que você puder, tá bom? Faz isso, começa a convidar as pessoas para assistirem, para estarem conosco. Compartilha com os seus amigos aí, né, da sua lista de amigos do Facebook aí, para a gente poder compartilhar essa mensagem chegar ao coração dessas pessoas, tá bom? Não esquece de fazer isso. E se você gostar, você dá um joinha aí, dá um like aí no que nós vamos passar para você agora, amém? Eu sei que muitas vezes nós nos esquecemos. Na verdade, isso é um fato. Nós nos esquecemos de muitas coisas. Mas o que mais me incomoda realmente é que o tempo quem cria somos nós. Nós criamos o nosso tempo e a gente tem tempo para tudo, né? Não é verdade? Nós temos tempo para tudo, para todos, mas quando nos trata de palavra do reino ou palavra da vida espiritual, o nosso tempo é escasso, nosso tempo é curto, nosso tempo é pequeno. Nós somos medíocres nessa linha por demais, por, sei lá, pensarmos tantas coisas e agirmos tão pouco com Deus, né? Na sua fidelidade. Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, tão grande, tão justo, tão forte, tremendo Deus. E nós, muitas vezes, com as nossas limitações, deixamos a desejar, né? Deixamos a desejar em várias situações. Mas o principal hoje é a união. Eu recebi um texto de um irmão que ele dizia que nós, protestantes, somos a escória do cristianismo, né? Nós somos o lixo
do cristianismo, porque nós não sabemos compartilhar a verdade da palavra, e sim a verdade que nos favorece. E por isso que eu atrasei 1 hora hoje aqui, né? Todo mundo está cumprimentando aqui, a gente está chegando agora. E paz, meus queridos, Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? Compartilhe o link aí com o maior número de pessoas, tá? E eu atrasei aqui por 1 hora porque eu estava conversando com a Doniara sobre esse assunto. Mas não basicamente esse assunto, mas falando sobre isso, não compreender a aplicação da Bíblia. Há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem quem é Deus, quem é o Senhor, e o que Deus pode fazer através de mim, através de você. Ontem eu usei o exemplo de uma famosa tribo indígena. Pode ler para mim aqui, Yara? Sim, Mili Santiago, Bolos Decorados. Ela diz o seguinte: somos seres imperfeitos, precisamos ainda descobrir o verdadeiro amor em cada um de nós para compartilhar, semear com o próximo. Amém. Tudo a ver com o que a gente estava falando aqui há minutos atrás. Verdade. Exatamente isso. Essa é a verdade. Paz, Nelson, tudo bem? Essa é a verdade. Como você pode fazer alguém feliz se você não conseguiu entender o que é felicidade? Como você pode falar de amor ao próximo se você não ama nem a você mesmo? Como você pode compartilhar amor com o seu vizinho sendo que você não consegue amar nem os companheiros da sua própria casa? Quando você não entende o que é conceito família, como você pode crescer dessa maneira? Então essas situações que nós estamos aqui colocando para as pessoas entenderem o amor de Deus. O amor de Deus, ele pode mudar tudo isso, mas quando ele é compreendido, ele é vivido e ele é compartilhado. Ontem à noite, eu falava sobre os índios Silks, né? E até pedi para o povo pesquisar um pouco lá. A Doniara me trouxe históricos maravilhosos aqui, que estudou. Foi estudar, né, Doniara? Foi estudar sobre os índios Silks. E uma coisa que me chama muita atenção sobre o contexto de vida deles é a aplicação de normas e regras que eles têm. E até os dias de hoje, para quem não sabe, os personagens que a gente assiste nos desenhos do Pica-Pau, os índios que aparecem ali com os seus nomes, então são retirados da história real, ok? São tirados da história real do contexto dos índios Silks. Então o cavalo, o pé de pano e todos os demais nomes ali, que agora não me vem a cabeça, a memória, a mente, os nomes, eles são retirados da grande história dos Silks, que os Estados Unidos, no decorrer da sua evolução, conquistando terras, tiveram que, logicamente, obter as terras indígenas através abrindo fogo. O genocídio, vamos dizer assim, né, dos índios. Mas funcionou durante muito tempo. Eles dizimaram a grande parte das tribos que eles encontraram pela frente. Porém, quando se depararam com os Silks, eles tiveram uma dificuldade. Yara, se você puder ler para mim, e depois, se for sobre o assunto, a gente está falando, se for oração, a gente ora depois. Os índios Silks, eles tinham algo diferente. E a batalha durava muito pouco tempo. Então, os americanos, os norte-americanos entravam em conflito, e durante, no máximo, de 6 a 8 meses, detonavam a tribo indígena inteira e conquistavam as terras. A tribo indígena era dizimada em algumas situações. Em outras situações, os seus líderes eram mortos, então os demais aderiam como trabalho escravo, e assim continuava o crescimento de território americano. É muito bonito falar do povo americano, mas quando a gente fala dessas coisas, as pessoas ficam... foi assim também?
Foi assim também. Então, é bacana, né? Quer ler para nós, Yara? Eu não consigo ler. Sim. Passou. A Mili, ela diz o seguinte: e como prosseguir, como agir quando você vivencia isso com o seu companheiro? Você tenta e trabalha isso no dia a dia, mas nada muda. Será que Deus estaria triste e não concordaria conosco se em algum momento não quiséssemos mais seguir juntos? Tema para a próxima mensagem. Uou. Mili? Mili Santiago. Mili Santiago, muito obrigado pela sugestão, e eu creio que se eu não puder voltar essa semana, na próxima segunda-feira eu vou falar sobre isso. Posso falar para você? Eu acabei de pregar para a Dona Yara sobre isso, tá bom? Exatamente, Mili, sobre isso. Sobre isso. Ela, como não diz no contexto da mensagem de hoje, eu não posso entrar nesse assunto, mas eu garanto para você que se você me procurar depois, a gente pode conversar e estreitar essa linha de raciocínio para poder te ajudar, tá bom? Mas eu vou dizer para você, não desanima não, tá? Seja qual for a situação, o Senhor está contigo, tá bom? Fica firme no Senhor. Esquece as demais coisas, tá? Era o que eu dizia aqui antes. Nos dogmas, os conceitos religiosos e as afirmações que nunca estiveram na Bíblia que nós temos aplicado, é que faz a gente ser infeliz às vezes, tá bom? Fica tranquilo. Fica tranquila, né? Joia, legal, não importa. Estou o quê? Não importa, estou ligada em vocês aí. Sou de Salvador, Bahia. Então tá bom, viu? Depois eu entro em contato com você pelo mensagem e a gente pode continuar essa conversa. Então preste atenção. Eu vou voltar no assunto que eu estava para mim não perder a linha de raciocínio, tá? Os índios Sioux, então, eles tiveram em que na história eles apresentaram muito mais resistência. E isso passou de 7 anos, essa batalha. E os americanos começaram a temer os Sioux. Por quê? Porque eles se levantavam para uma batalha como índios que eram diferentes dos demais, que quando escutavam o tiro de uma arma de fogo, corriam e se escondiam. Eles não temiam uma arma de fogo e eles enfrentavam de frente, não estava nem aí. Caiu um do cavalo e os outros continuavam e iam atrás até. E isso veio trazer para eles uma falta de, para os americanos, uma barreira, porque eles estavam enfrentando um inimigo que agora eles tinham as estratégias de guerra. E as situações todas ali eram desfavoráveis a quem estava enfrentando essa normativa de estratégia de guerra comum. Agora não, agora era um posicionamento mais firme, mais coerente, mais responsável e até então não conhecido pelos americanos, porque nenhuma das outras tribos trouxe isso. E aí a gente fica com dúvida, fala, mas o que esses índios tinham de diferente, né? O que os Sioux tinham de diferente dos demais? O que acontecia com eles? Por que eles eram tão determinados? Por que eles tinham tanto amor? Por que eles tinham tanta responsabilidade? Por que eles tinham tanto companheirismo uns com os outros? Por que eles tinham tanta voracidade em defender a honra uns dos outros? O que os ligava? O que faziam eles ser tão próximos? O que fazia eles ter tanta intimidade, tanta responsabilidade? Isso nos faz estudar um pouquinho sobre eles e entender um pouquinho da rotina diária da vida dos índios. E aí a gente começa a entender o porquê. Na aplicação de regra, eles não eram um povo cristão, ok? Mas na aplicação de regra, eles tinham uma coisa que se chamava aliança. Puxa vida! Eles eram aliançados uns com os outros. Eles eram aliançados uns com os outros. E eles viviam uma aliança de fidelidade. Nós dentro da igreja protestante, nós cristãos protestantes, nós temos essa linha e nós somos severos nisso também, na aplicação da submissão e da hierarquia. Sabe? Por que isso, pastor? Porque a submissão e a hierarquia traz essa linha de aliança, responsabilidade, paternidade. Isso faz a gente entender melhor os contextos, faz a gente entender melhor as aplicações das regras.
Faz a gente entender melhor os caminhos que nós fazemos todos os dias. E muitos de nós somente pelas aplicações que nós aprendemos dos nossos pais, avós e bisavós, e que vai passando de geração em geração, coisas boas e coisas ruins que nós levamos para frente. Mas muitas dessas coisas chegaram até nós pela hierarquia transmitida de uma linha de raciocínio básico cristão, mesmo para aquele que se diz eu sou ateu, eu não acredito em Deus. É um ponto, mas quando você assume uma posição dizendo eu não acredito em nada, então quer dizer que você acredita em alguma coisa. Então no meu contexto o ateu ele não existe. Tudo bem, é o meu ponto de vista. Por quê? Porque se ele confessa que ele tem a determinada atitude de não acreditar em nada, ele acredita que ele não acredita em nada. Então ele já é crente em alguma coisa. Então ele já não pode ser um ateu. O ateu ele não pode ser provido de nenhuma situação de crença, tá? Eu converso com vários, muitos, que todo dia chegam para mim e falam, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, porque, daí eu falo, por quê? Porque meu filho morreu, a minha mãe morreu, o meu pai morreu, o meu tio morreu, e eu orei antes e pedi para Deus, Deus não deixa ele morrer, e Deus deixou ele morrer, então Deus não existe. Filha, Deus não existe porque o ciclo da vida termina. Deus não existe porque tudo tem começo, meio e fim. E não se determina começo, meio e fim para uma situação em que nós não conhecemos o fim. A gente só conhece o começo. Então, para mim, que eu vou fazer, não esquece minha idade. Não posso falar, né, Daniela? Não, também não fala a minha. Não vou falar a minha idade, não. A gente não conhece o contexto do fim da vida para poder analisar onde é o meio dela. Então quando a gente se depara com o fim, a gente fala, meu Deus, mas tão novo. Mas teve um ciclo de começo, meio e fim. E todos nós temos começo, meio e fim. Para tudo na vida tem começo, meio e fim. Meu amigo, nada é eterno. Ontem eu falava com uma pastora e eu tirava sarro e eu falava para ela assim, não pense você não, eu já fui bonito, eu já tive beleza, eu já tive cabelo, eu já não tive barriga, entendeu? O tempo passa e eu não tinha barba nessa época também. Hoje eu tenho barba, hoje eu não tenho cabelo, a beleza foi embora e a barriga cresceu. Então, os atributos, e isso não quer dizer que Deus não existe. Isso quer dizer que o tempo está passando. Então quer dizer que eu estou mais próximo do fim hoje do que eu estava ontem. Isso traz para mim que o começo já foi, eu não sei aonde está o meio, ou se eu já cheguei nele, se ainda não cheguei, ou se passei há muito tempo desse meio. Eu não sei, mas eu creio que vai ter fim. E não é porque eu tenho começo, meio e fim, e ele talvez seja desproporcional com a vontade minha de viver ou de outras pessoas que me amam, é que Deus não exista. Entender quem é Deus. Os Silks tinham isso. Eles acreditavam na sua divindade. Eu nem estou falando que eles acreditavam em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas eu estou dizendo, eles tinham uma crença. E a responsabilidade deles para com isso era de compartilhar a verdade deles. E eles dividiam essa verdade. E eles não eram ateus porque não criam em Jesus. Eles tinham uma crença em alguma coisa. Crente é aquele que crê. Crente não é aquele que crê na Bíblia. Crente é aquele que crê. Então por isso nós somos cristãos e não crentes. Nós somos cristãos e crentes, vamos dizer assim. Para ficar mais fácil de você que está me ouvindo aí em casa entender. Então nós somos cristãos, nós somos crentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nós somos cristãos, Cristo Jesus, ok? Para isso é a nossa aliança está em Cristo. Os Silks tinham uma aliança também, mas a aliança deles era formada na divindade que eles acreditavam. Nem estou citando o nome, não quero aqui entrar no mérito ou no demérito dessa situação. Mas eu quero aqui dizer, eles têm uma aliança com os outros, ok? E essa aliança, ela tem e sempre foi colocada por Cristo Jesus, que nós deveríamos viver isso. Quão bom, agradável e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Mas por que eles tinham tanta aliança e tanta, eu vou dizer assim, voracidade e verdade em afirmar essa situação? Talvez a internet não esteja muito boa, nós estamos num tempo ruim, nós não estamos num clima legal, tá? Então eu quero pedir desculpa para vocês, talvez se alguma vez travar alguma coisinha aí, o clima não tá bacana, tá bom? Tá fechado sobre aqui Medianeira, tá?
o oeste do Paraná todo tá vários temporais, né? Então me perdoe, tá bom? Sobre a região de Foz do Iguaçu aqui, o clima não tá muito legal, tá? Então se houver alguns cortes aí, perdão, tá bom? Mas eu vou continuar. E aí o que acontece? Nessa maneira os Silks tinham então... A Valdirene diz aqui que... A minha só cai. Nos perdoe, tá? Então, o que acontece? Os Silks não tinham só uma responsabilidade para consigo, mas sim também para com os próximos. E isso trazia uma estrutura de guerra muito grande para eles. Por quê? Porque os Silks eles tinham um pacto firmado antes mesmo de cada um nascer. Uou, pastor, como assim? Eu vou ajudar você a entender. Como acontecia? A mulher casava, ok? E ela dava luz. E assim que ela deu a luz, ela começa uma prática natural e normal de quem dá a luz. Qual o primeiro passo depois, Yara? Amamentar. Achei que era fazer outro filho. Não, eita ferro. Tá bom. Tem que dar um tempo. Tá bom, tem que ter um tempo. Brincadeira. Começava a amamentar. A partir de que essa mulher teve um filho e ela começa a amamentar, ela, daí por diante, ela passa a vida toda amamentando. Você está entendendo? Como assim, pastor? Ela começou a amamentar agora, ela não para mais. Daqui por diante, é a vida toda dela, até o teu ciclo lá, sei lá, se ela é novinha, 17, 18 anos, ela vai até os seus 50 e poucos. Enquanto ela tiver leite, ela vai amamentar. Pastor, mas o caba vai vir barbado lá para mamar na mãe dele lá. Não. Eu vou explicar para você. A responsabilidade de cada mãe que amamentava era de amamentar todas as crianças da tribo. E assim, uma mãe amamentava todos os filhos da tribo. E todas as mães amamentavam todas as crianças da tribo. E todas as crianças da tribo tinham todas as mulheres como suas mães. Espera, pastor, eu não estou conseguindo entender. Devagar, eu vou explicar. Automaticamente, a mulher que dava luz passava a amamentar o seu filho e todas as outras crianças da tribo. Tinha uma criança com fome, vem cá, mama. A outra tá com fome, vem cá, mama também. É estranho isso? Não é, você já vai entender. Todas as mulheres da tribo, a partir de então, amamentavam todas as crianças da tribo. E todas as crianças da tribo mamavam em todas as mães que davam leite. E isso era um ciclo natural para eles. E isso gerava neles uma responsabilidade. Todas as mães agora eram mães não somente dos seus, mas de todas as crianças da tribo. E as crianças já cresciam com o entendimento de que a mãe que pariu ele era a fulana de tal, mas a Beltrana, a Ciclana e a fulana também são minha mãe. Por quê? Porque elas me amamentaram. E eu mamei no seio de cada uma dessas mulheres da tribo. Então elas também são mães. E assim, cada uma delas corrigia essas crianças em todas as situações da tribo e eles as respeitavam como a correção de uma mãe. Automaticamente, existia um laço que criava dali por diante, que é o laço do amor, do respeito e da submissão em aliança. Você está entendendo? A aliança era firmada pelas mulheres da tribo. Elas firmavam aliança umas com as outras e com as crianças. E as crianças firmavam alianças umas com as outras. Como assim, pastor? Sim. A partir dali, então, todas as crianças da tribo eram irmãos. Ele já não olhava mais para o outro menino dizendo assim, aquele menino ali é o filho da fulana. Não, aquele é o meu irmão, vem cá. Por que você está batendo no meu irmão? Por que você gritou com o meu irmão? Então todos defendiam a todos como irmãos. Automaticamente todo o pai da tribo era pai de todas as crianças. E assim, todas as mães eram mães de todas, todos os pais eram pais de todos, e todos os filhos eram irmãos em todos. Como eles cresciam? Aliançados uns com os outros. E o que acontecia? Tudo que vinha contra eles caía por terra. Por quê? Porque eles tinham força. Se iam para uma batalha e um dos irmãos caía morto, a aliança era imediata. Eles iam até buscar aquele que tirou a vida do meu irmão.
Quem foi que matou meu irmão? Eu vou pegar ele. E todos iam lá até vingar a morte do irmão. Você está entendendo isso na estratégia de guerra? Porque os Estados Unidos não conseguiam, eles não tinham medo do tiro. Ao tempo de abrir o rifle, tirar a bala, recarregar a bala e mirar e atirar em outro, matou 2. Até matar o terceiro, a tribo já estava em cima daquele que atirou e exterminava com ele. E assim por diante. Então os americanos nunca perderam tantos soldados como estavam perdendo naquele momento. E isso tudo começou a criar uma onda em que os americanos tinham medo de enfrentar os Sioux. E durante 7 anos durou essa batalha. E essa batalha não foi vencida, porque até hoje existe tribos indígenas dos Sioux no Texas americano. Então eles não se entregaram até o fim. Eu não posso dizer precisamente quanto tempo essa história ela percorre, mas eu posso dizer para você. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Entende? Quão bom, agradável e suave é que os irmãos vivam em união. É essa união que nos sustenta. É essa união que nos faz viver, entender, crer e saber que Deus é conosco, que Deus é fiel e que Ele nos sustenta. Pastor, mas eu não consigo entender o que isso tem a ver com Deus. O senhor está falando que as mulheres amamentavam. Eu vou lembrar você de uma história do rico e de Lázaro, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, depois do versículo 19 em diante. Você encontra essa passagem, ela nos mostra uma situação muito bacana, estranha, porque havia um homem rico e também havia ali um pobre homem coberto por uma enfermidade, por chagas, diz a Bíblia, e por úlceras. Em outras versões diz assim que ele tinha lepra, né? E ele era coberto de lepra e os cachorros vinham e lambiam as suas feridas abertas ao tempo, e ele era colocado à porta da casa do rico, e o rico se alimentava e ele tinha vontade, esse Lázaro, esse pobre homem, de comer das migalhas que caíam da mesa do rico, caíam no chão, e ele queria comer, que os cachorros vinham comer ali, e ele queria comer aquilo por não ter nada, mas a fé dele não esmorecia, ele ainda acreditava. Veio a morrer esse homem, e esse homem, a Bíblia diz que foi levado para o seio de Abraão. E veio morrer também o ímpio, o rico, e foi sepultado e se encontrou no Hades. E ao estar no Hades em tormento, um belo dia ele enxerga ao longe e vê do outro lado do abismo o paraíso. E lá ele encontra quem? A Bíblia diz que ele enxerga Lázaro no seio de Abraão. E quando ele vê Lázaro no seio de Abraão, ele grita: Pai Abraão, por favor, libere Lázaro para que molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, pois estou sufocado em tormento. E Abraão diz para ele: não posso. Não posso deixar quem está aqui passar para lá e quem está lá passar para cá. Tiveram um tempo na terra para poder acertar as suas vidas. Por demais, aí o texto diz assim: lá Lázaro sofreu todas as suas mazelas, porém agora ele recebe a sua recompensa. Você, de outro lado, recebeu tudo aquilo que era seu e agora está onde está. Não tente viver aqui o que foi planejado para lá. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Deus vai completar a boa obra na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Porque ele é o seio de Abraão. Mulher tem seio. Homem tem peito, não é isso, Daniela? Verdade, pastor. Homem tem peito, mulher tem seios. Seios, quando eu fui estudar um pouquinho mais, foi aonde eu cheguei. Qual que é a diferença de peito e seio? Seios têm glândulas mamárias. Chique a Doniara, né? Uma enciclopédia aqui, rapaz. Diferencia, né? A mulher do homem. A mulher do homem, seios e peito. Bate no peito. A Bíblia poderia dizer, ele está no peito de Abraão. Não, diz o que? Ele está no seio de Abraão. E Abraão é considerado nesse momento, então, o pai de todas as nações, ok? E quando ele está ao seio de Abraão, a palavra diz o que? Ele está no seio de Abraão. Me lembre, para uma criança, o que representa o seio? Ajuda. Se você quiser escrever, pode escrever. Eu vou ler o que você escreveu.
O seio representa o que para uma criança, Dona Yara? Tudo. Vamos pautar as situações? Alimento, amor, carinho, afeto, o cheiro proteção, da mãe, proteção. Quando ele está ali sendo amamentado, protegido, como ele se sente? Ele se sente amado. Amado. Talvez você está vivendo na sua vida uma situação tão difícil. E os índios Silks trazem uma lição de vida para nós, né? No seio de Abraão. Esse é o lugar que nós temos que estar. Se você não se sente amado, protegido, é porque alguma coisa, talvez, no ciclo das situações da sua vida, não está em comum acordo. Ei, eu quero pedir um favor para você. Escuta a minha voz. Escuta o que eu tenho para te dizer. Vem para o seio de Abraão. Vem para Jesus. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus transformar a tua vida. Talvez o que você está vivendo é um momento só. Uma angústia, uma tristeza, uma solidão, um desafeto, um desamor. O que falta para você? É isso que nós cristãos temos que entender. Quem você é? O Deus que você serve, quem Ele é? O que Ele pode? Ele pode todas as coisas. E é por isso que eu quero orar com você. É por isso que eu quero abençoar a sua vida. Eu sei que tem pessoas agora que estão pensativas aí. Puxa vida, pastor. Eu não vivo em união com a irmandade da igreja faz muitos anos. É por isso que você se sente sozinho. Nas batalhas você tomba e cai nelas todas. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para te proteger do lado. Quando você congrega, você não congrega sozinho, meu querido. Quando você congrega, você tem amor, carinho, respeito, amigos, fidelidade. E a Bíblia diz amigos mais chegados que irmãos. Para de perder tempo e vem para a comunidade, vem. Vem com a gente. Vem com a gente para Deus mudar a tua história. Nós ainda estamos na rua Iguaçu 2036. Mas logo, logo nós vamos estar na Avenida Rio Grande do Sul 521. Logo, logo. Vem. Vem que você vai entender o que é o amor de Deus na sua vida. Vem. Vem porque nós temos algo especial para você. Vem. Vem porque eu quero orar por você. Você que quer uma oração agora, eu vou orar por você, tá? Pra gente poder ir para casa abençoado, tá bom? Querido e poderoso Deus, eu apresento todas essas pessoas que estão aqui. Pai, eu coloco também agora aqui o copo com água. Aqui está o meu copo e aqui está a água. Eu abençoo a água que cada um vai tomar agora, Pai. Eu coloco, Senhor, essa água diante do teu altar. E eu apresento agora, Senhor, e peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muda a história dessas pessoas. Meu Deus, está aqui, eu consagro essa água a Ti. Eu peço que o Teu Espírito abençoe a vida dessas pessoas. Eu peço que a Tua glória, a Tua graça está aqui, meu Deus. Alcance eles que estão aí. Porque, Senhor, nesse momento tem pessoas que estão pedindo oração. Porque nesse momento tem pessoas que estão aflitas, que choram demais, Pai, sozinhas, por angústia, desespero, solidão. Mas aqui está a palavra que santifica, que muda, que cura, que liberta, que sara. Em nome de Jesus, Senhor, os alcance. Cura o enfermo, sara o ferido e abençoa o coração aflito. Que a partir de agora, a Tua doce unção os sigam. Em nome de Jesus. Beba da água. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Talvez se você ainda padece, seja mais um como os Silks. Vive em aliança com Deus. E Deus vai mudar a tua história. Amém?
Deus abençoe. Fiquem com Deus. Doniara, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço, pastor, e eu acho que o senhor volta essa semana. Essa semana eu volto ainda? Eu acho que então volta. tá bom. Gente, Deus abençoe. Obrigado. Beijo. Beijo no coração de vocês. Te amo, bebê. Deus abençoe.